Better Call Saul, episódio 8 da sexta e última temporada. Finalmente a série voltou e podemos voltar também para nosso papo semanal, né? Já avisando com spoilers. Tem muita coisa para ser dito nesse episódio acachapante, de bizarro e de impactante. Então vamos lá, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, pode ser? Como é bom assistir uma série que tem consequência de fato, né? Que episódio mórbido! Dirigido pelo criador da série, Vince Gilligan, temos aqui uma construção fúnebre, densa, macabra. A trilha sonora canta o aperto, canta claustrofobia de viver dentro de si mesmo. É um violoncelo que fica se rasgando. Não precisa ter uma nota perfeita, não, ele tá se rasgando por dentro. Esse 8º episódio mostra o que tem de pior sobre a vida do crime, sobre a fantasia da hierarquia e do respeito que a vida de mafioso prega, né? Que essa vida às vezes parece ter e que às vezes a gente assim diz assim, pá, legal, olha aí, que massa e tal. Não tem como reassistir Breaking Bad do mesmo jeito depois desse episódio de Better Call Saul. E deveria ser assim que todas as prequels e os derivados deveriam se portar, deveriam servir. Esse episódio vai ter consequências em uma série que já tá pronta. Como é que pode? O paradoxo construído aqui é um absurdo. Quando eu via Breaking Bad e apareceu o Gus, eu gostava, eu admirava toda a cautela dele, o respeito e a perfeição que ele lidava com as coisas, né? O roteiro fazia de um jeito que gostássemos de um bandido por esquecermos o que de fato ele era e como ele construiu aquela situação toda, todo aquele seu status. Assim como fazem com o Walter White, assim como fazem com outros que aparecem. Mas olha só o que aconteceu nesse episódio. Lalo Salamanca começa a dar a sua reviravolta, dá até pra sentir dó quando ele narra que todos seus amigos, funcionários, companheiros morreram na sua frente. E enquanto isso, do outro lado, Jimmy é obrigado a ficar no chão, paralelamente alinhado ao resultado do seu ego, ao resultado do seu egocentrismo, que é a morte de Howard, fazendo valer uma das frases que eu mais gosto de falar: cuidado com o que desejas, pois isso pode se realizar. Jimmy tá olho a olho com as suas consequências, com aquilo que desejou. Ele tá de frente para um homem arruinado. Morto? Sim. Ele queria isso? Não, mas ele tá de frente para o homem que ele quis arruinar. É como eu digo, cuidado com o que desejas. Enquanto isso, Lalo e Gus se enfrentam. Gus mata Lalo, que, se olhando para só esse recorte, parecia um cachorro perdido finalmente encontrando seu dono. E ao fim, ele, Lalo e Howard, assassino e vítima, são colocados na mesma vala a troco do império que Gus vai construir e que Walter White e Jesse vão fazer parte, né? Vão ajudar a construir. Bem como o Mike e tantos outros personagens que a gente aprende a gostar. É tão metalinguístico que um homem inocente vai ter o seu suicídio forjado por conta de um vício em drogas, enquanto o seu corpo descansará para sempre em um laboratório de metanfetamina. 2 homens mortos por estarem em lados opostos da lei. Howard estava sempre tentando melhorar a si mesmo, pelo menos nos últimos tempos aqui, e ser, por que não, alguém pelo menos mais aceitável. Parece que Kim e Jimmy estavam fazendo o exato oposto, piorando a cada episódio, a cada ação. Howard merecia tão pouco aquele destino que o Mike reconhece e pede até cuidado quando vão jogar o corpo dele na vala. E até a mosca do Walter White, lá em Breaking Bad, ganha um novo significado. A sua bonança, a sua perfeição, a sua ciência andam em cima da morte. Um império construído sobre mortos, culpados e inocentes. E aquela mosca que o Walter White tenta tanto limpar o laboratório, ele pode até caçá-la, mas aquele laboratório nunca vai ser limpo. Repito, não tem como olhar pro Gus lá em Breaking Bad com o mesmo carinho. Não tem como estampar no peito a Los Polos Hermanos e não perceber como os alicerces de tudo aquilo dali é o crime. Desde Jimmy, Kim, Mike, Gus, Lalo, Walter, Jesse, tudo morrem, em alguns casos, alguns inocentes com peso de bandido, sem serem bandidos de fato. Howard aqui e Hank lá no Breaking Bad. Howard morre desonrado, destruído, dilacerado. A única coisa que acredito, ninguém gostaria de ter acontecendo consigo, seja do bem, seja do mal. Ninguém quer morrer em desonra. A morte da desonra e ao lado de quem o matou é pior ainda. Então, como diz Sabotagem, aquela coisa, né? A vida do crime não é pra ninguém. Ninguém sai impune da vida do crime, ninguém, cedo ou tarde. Depois desse episódio, Saul é muito mais do que uma maquiagem que Jimmy criou pra melhor passar. Saul é a terra que esconde os seus próprios corpos. Saul
é o palhaço que faz rir enquanto chora. Sol é a capa de proteção a partir de um teatro para a vida inteira. Enquanto Mike fala para ele e Kim sobre a morte de Howard e como eles deverão agir, Kim, que não tem nenhum sol para se esconder atrás dela, não consegue olhar para o Mike. Ela tá atônita, olhando pro nada praticamente. Jimmy, com trejeitos de sol, aquela mordidinha do canto de boca e tudo mais, olha pra Mike e olha pra Kim. E de vez em quando também se reclusa em vergonha. Ele já tem a pedra fundamental desse teatro que vai ter que fazer. Ela só tem a vergonha ao seu lado. Por isso, não levanta o rosto em nenhum momento. O que vai tirar Kim desse contexto, a gente ainda não sabe. Mas o que tínhamos de Kim até agora se transformou 200%, ou pro bem ou pro mal. Mike fala olhando pro Jimmy: você continua dizendo a mentira que você tem dito, reconhecendo que ele é o cabeça daquela patifaria toda. Sem ele, aqui não faria o que fez. Ah, mas ela gosta, mas precisa dele como um gatilho, como um impulsionador. Esse primeiro momento do episódio é chocante justamente por vermos duas pessoas antes inabaláveis e inatingíveis em choque. Um show de atuação da dupla que não para de tremer um segundo, que não consegue completar uma palavra com calma. E esse show de atuação dos atores vem justamente quando seus personagens precisam se despir dos personagens que fazem enquanto planejam suas falcatruas, ou seja, é o lado mais real deles. O primeiro momento do episódio é de uma intensidade absurda, mas de novo, Jimmy tem Sol, e é Sol quem assume o controle para que o Lalo decida por mandar a Kim. Descobrimos depois que o plano do Lalo independia de quem fosse, mas num lampejo de inteligência em meio ao caos, Sol consegue tirar Kim dali. O episódio amarra isso perfeitamente quando, por conta disso, indiretamente, né, obviamente, o Gus, ele consegue juntar as peças de que, ao mandar a Kim, ele já sabia que ela não conseguiria matá-lo. Nem ela, nem Jimmy, ou seja, se tanto fazia mandar um ou outro, o plano não era bem aquele. Gus soma A mais B e temos o desfecho conforme eu antecipei nos vídeos passados. Nada em Breaking Bad e em Better Call Saul é por acaso, e por isso que dava pra montar todo o panorama ao ver o Gus ajeitando a arma e a energia e antecipando ali o combate. Em resumo, Lalo subestimou o Gus como o Gus subestimou o Walter White em Breaking Bad. Por sinal, quando o Lalo fala sobre a arma no carro pro Jimmy, ele tá praticamente narrando como será a sua morte, perceberam? É um revólver, ele tá carregado, não tem travas de segurança, é a prova de idiotas, a ideia é ser casual, como um passeio, você aponta, atira e continua atirando até que o tambor esteja vazio, e foi assim que o Gus fez. Aulas de roteiro. Outra coisa importante, né, ao falar sobre o Jimmy ter chamado o Sol pra salvar a Kim, Better Call Saul, né, que ele imaginava que ele ia ficar pra morrer ao pensar que ela iria fugir. Mas olha como é o amor e olha como tá a cabeça da Kim. A Kim não fugiu. Sol, teoricamente, a salvou, mas a Kim também salvaria Sol e Jimmy, pelo menos ali dentro da cabeça dela, convenhamos, né? Assim que a porta se abriu, ela ia atirar. Ela, em vez de fugir, ia atirar, ia salvar o homem que desgraçou a sua vida. Tem noção como ela tá afundada em merda até a tampa pelo apreço que tem ao Jimmy? Ela nem sabia em quem ia atirar, gente. Ela ia fazer. A tensão do episódio é montada a partir de um xadrez. Um jogador move uma peça, o outro retruca e assim, em um momento, sobram apenas as peças finais prontas para o checkmate. O momento da definição, da pressa muitas vezes porque o tempo tá acabando, o momento de se despir de amarras estratégicas e ir para o embate. Ou você sabe ou você não sabe, não tem mais jeito. A cena do Gus retirando a sua gravata é uma alegoria para a dissolução dessas amarras. Elegância e limites não é o que tem para aquele momento. É matar ou morrer, como geralmente acontece no final da maioria das histórias que envolvem crime, seja na vida real, seja na ficção. O nome do episódio é esse, né? Point and shoot. Aponte e atire. Ou seja, se você apontou, irmão, atira. Porque não tem mais tempo para papo e estratégias mais elaboradas, para conversar, não tem. E a execução termina no que será o Império do Gus, construída a suor e muito, muito sangue. Gus também vai viver o seu papel, Sol vai viver o papel dele, mas a questão é, e a Kim? Ela vai subir no palco desse teatro? Ela vai subir nesse circo? Por sinal, a fotografia é maravilhosa, né? A Kim estacionando o carro e a sombra emulando um filme do Hitchcock quando apresenta o assassino da trama. Perceberam isso? Sempre que o assassino nos filmes do Hitchcock aparece, tem uma sombra enorme. E ali é o que acontece. A Kim sai do carro, tem uma sombra apontando pro destino dela. A câmera presa na cadeira, enquanto que o Jimmy também é preso nessa cadeira, como se nós já estivéssemos presos, amarrados àquilo dali. Amarrados a ele, ao Jimmy, ao Sol. Gus sozinho num quarto, enquanto olhamos do lado de
fora da porta, o que antecipa que ele deverá resolver essa questão de maneira isolada, sozinho. Tanto que afinal o Mike fala que tinha outro jeito de resolver aquilo ali, com raiva inclusive. Como é que pode ter outro jeito? Era só a gente conversar e tal. Só que a gente fala aqui sobre controle e como Gus, às vezes, precisa limpar a grelha do seu jeito. Por mais que confie em quem trabalha com ele. Gus confia o Los Polos ao Lyle, mas se for o caso, ele vai limpar a grelha e deixá-la perfeita. Porque a perfeição, aos olhos dele, só vem das suas próprias mãos. Inclusive, Lyle cantando Los Polos Hermanos com o ritmo da música La Cucaracha é o tema do episódio 7. E como Lalo conseguiu colocar o seu plano à risca ao ver a cucaracha, né? A barata. O nome disso é, mais uma vez, roteiro. Total domínio de roteiro até nos mínimos detalhes. Uma musiquinha que deveria ser irrisória. Eu falei tudo isso sendo que ainda estamos no 8º episódio. O que vem por aí em Better Call Saul, aí vamos ver, né? A gente fica aqui juntos acompanhando, pode ser? Alguma coisa que eu não visitei nesse episódio, tenha calma, eu visito nas próximas resenhas, tá? A síntese, porém, estive de frente do episódio mais mórbido que eu já assisti em uma série. E mórbido em todos os sentidos, desde a trilha sonora até o assunto em si. Incrível. Aprendam. Te vejo no próximo vídeo, pode ser? Até lá, se inscreve no canal e deixa um like. Forte abraço e tchau.